Às vezes, as pessoas que deveriam ser nosso porto seguro são as que guardam os segredos mais cruéis. Nesta história, você conhecerá uma mulher que viveu 30 anos sob o teto de uma mentira meticulosamente construída por ganância. O que era para ser uma celebração de vida tornou-se o palco de uma humilhação pública. Mas o que sua família não esperava é que o silêncio dela durante anos não era submissão, mas sim o tempo necessário para reunir as provas que destruiriam o castelo de cartas deles. Prepare-se para uma jornada de dor, descoberta e uma justiça implacável que prova que o sangue nem sempre define a lealdade e que a verdade tem um preço que alguns não podem pagar. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som dos talheres de prata batendo contra a porcelana da Oxford sempre foi o ruído de fundo da minha vida. Naquela noite, em particular, o som parecia mais metálico, mais frio. Eu completava 30 anos. 30 anos ocupando um lugar naquela mesa de jantar de jacarandá maciço, em um casarão no Jardim Europa, que exalava um perfume constante de lavanda e cera de assoalho cara. Eu usava um vestido de seda azul que minha mãe, ou melhor, Heloísa, havia escolhido para mim. Ela sempre escolhia tudo. Minha postura precisava ser impecável, meu sorriso contido, minha gratidão eterna. O jantar estava sendo servido por Edith, a governanta que estava conosco há 2 décadas. O cheiro do risoto de açafrão com medalhões de filé mignon deveria ser convidativo, mas meu estômago estava contraído. Sentado à cabeceira, meu pai, Otávio, mantinha os olhos fixos no vinho tinto, um Cabernet Sauvignon que custava mais do que o aluguel de muita gente. Ao lado dele, minha irmã mais nova, Beatriz, a joia da família, mexia no celular com um desdém mal disfarçado. 30 anos, Marina, disse Heloísa, limpando o canto da boca com um guardanapo de linho. Uma idade de Marcos. Uma idade para se encarar a realidade de frente. Não acha? Eu sorri. Aquele sorriso treinado que eu desenvolvi para sobreviver aos jantares de domingo. Sim. Mãe, sinto que uma fase nova está começando. Você não tem ideia do quanto, ela retrucou. E houve um brilho estranho nos olhos dela, algo entre a diversão e a crueldade pura. Ela se levantou. O tinir do cristal de sua taça ecoou pela sala de jantar silenciosa. Edith parou na porta da cozinha, pressentindo a mudança na pressão atmosférica da sala. O ar-condicionado parecia ter baixado 5 graus de uma vez. Heloísa não era uma mulher de demonstrações afetivas, mas o que aconteceu a seguir ultrapassou qualquer frieza que eu já tivesse experimentado. Vamos fazer um brinde à verdade, Heloísa anunciou, olhando para Otávio, que continuou encarando a taça, imóvel como uma estátua de mármore. Marina sempre foi uma menina esforçada, obediente, mas hoje, no seu 30º aniversário, o contrato expira, literalmente. Eu franzi a testa, sentindo uma pontada de ansiedade subir pela minha espinha. Contrato? Do que você está falando? Beatriz soltou uma risadinha abafada, finalmente largando o celular. Ela sabia. Ela sempre soube. Hora da verdade, querida. Heloísa continuou, a voz firme e desprovida de qualquer vestígio de amor materno. Você nunca foi realmente parte desta família. Pelo menos não da forma sentimental que você fantasia na sua cabeça. Nós te adotamos quando você tinha 2 anos, sim. Mas não foi por caridade ou desejo de ser mãe novamente. Foi por uma questão estritamente contábil. As palavras dela demoraram a processar. O som da chuva começando a cair lá fora, batendo contra as janelas de vidro duplo, parecia querer abafar a monstruosidade que ela dizia. Adotada por contabilidade? Minha voz saiu um sussurro, quase um engasgo. Naquela época, o seu pai estava enfrentando uma reestruturação pesada na holding. Surgiu uma oportunidade através de um incentivo fiscal específico para famílias que acolhessem crianças de abrigos estaduais, vinculado a um fundo de investimento social. Além disso, a imagem de família perfeita e caridosa abriu portas em Brasília que estavam trancadas para nós. Você foi o nosso melhor investimento dedutível de impostos, Marina.
Mas agora você é adulta. Os benefícios acabaram faz tempo e, sinceramente, manter esse teatro está ficando cansativo para a minha coluna. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Eu olhei para Otávio. Pai? Chamei, buscando um pingo de humanidade no homem que me ensinou a andar de bicicleta no quintal daquela mesma casa. Otávio finalmente levantou os olhos, mas não havia arrependimento neles, apenas um cansaço pragmático. Sua mãe tem uma maneira direta de dizer as coisas, Marina, mas o fato é que os papéis de usufruto da dependência financeira terminam hoje. Você tem sua carreira, seu próprio dinheiro. Achamos que era o momento de limpar a mesa. Beatriz soltou uma gargalhada alta desta vez. Cara, eu não aguentava mais ver você agindo como se o sangue dos Albuquerque corresse nessas suas veias de classe média. A verdade liberta, não é? O chão parecia ter desaparecido. 30 anos de memórias começaram a ser reescritos na minha mente como uma fraude. As festas de Natal, as viagens para a Europa, os abraços de boa noite, tudo era parte de um balanço patrimonial. Eu era um número, uma linha em uma planilha de Excel que ajudava a reduzir a carga tributária de um império construído sobre a frieza. Senti o suor frio escorrer pelas minhas costas. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso nas minhas têmporas. A humilhação queimava como ácido, mas conforme o choque inicial passava, algo novo começou a crescer no lugar da dor. Uma clareza gélida. Eles achavam que tinham me destruído. Eles achavam que eu era apenas o produto de uma transação que havia perdido o valor de mercado. Mas eles esqueceram de um detalhe fundamental. Durante 10 anos, eu trabalhei como diretora financeira adjunta na empresa do meu pai. Eu era a pessoa que organizava os arquivos que ninguém mais queria ver. Eu me levantei lentamente. Minhas mãos não tremiam. Eu alcancei minha bolsa, que estava pendurada no encosto da cadeira, e tirei de lá um envelope pardo, grosso e pesado. Coloquei-o sobre a mesa, bem em cima do prato de risoto intocado. Engraçado você falar em contratos e verdades, Heloísa. Eu disse, usando o nome dela pela primeira vez, e vi o sobrolho dela se franzir. Porque eu também tenho uma verdade para compartilhar nesta noite festiva. Olhei para Beatriz, cujo sorriso começou a murchar, e depois para Otávio, que subitamente parecia muito interessado no envelope. Vocês passaram 30 anos me usando como uma ferramenta fiscal, continuei, minha voz ganhando uma força que eu nunca soube que possuía. Mas esqueceram que ferramentas, quando bem utilizadas, aprendem como o mecanismo funciona. O que tem dentro desse envelope vai fazer você desejar nunca ter mencionado a palavra contabilidade hoje à noite. Heloísa soltou um suspiro de impaciência, mas havia uma hesitação em seu gesto. O que é isso, Marina? Algum drama de filha rejeitada? Poupe-nos. Não é drama, Heloísa. É o que vocês chamariam de ajuste de contas. O silêncio que se seguiu à minha declaração era tão denso que eu podia ouvir o tic-tac do relógio de carrilhão na sala de estar, um som que antes me trazia conforto, e agora soava como uma contagem regressiva para a destruição. Heloísa olhava para o envelope pardo sobre a mesa como se fosse um inseto nojento que ela pretendia esmagar com o salto da sua sandália italiana. Ajuste de contas? Ela repetiu, soltando uma risada seca e sem vida. Marina, você sempre teve uma inclinação para o melodrama. Acho que o choque da realidade afetou sua capacidade de raciocínio. Você não tem nada contra nós. Você é uma criação nossa. Cada centavo que você ganhou na vida veio da nossa estrutura. Exatamente, respondi, mantendo o tom de voz baixo, quase um sussurro que os obrigava a se inclinar para a frente para ouvir. E como diretora financeira adjunta, eu tive acesso a cada estrutura que você e o Otávio montaram nos últimos 10 anos. Vocês me ensinaram muito bem como seguir o rastro do dinheiro. Eu fui uma aluna dedicada, não fui? Otávio, que até então mantinha sua postura de indiferença calculada, estendeu a mão trêmula em direção ao envelope. Ele o abriu devagar. O som do papel sendo rasgado foi como um trovão no ambiente. Lá dentro, não havia cartas de desabafo ou fotos de infância. Havia cópias de contratos de gaveta, registros de transferências para contas em paraísos fiscais, nas Ilhas Virgens Britânicas e, o mais importante, as provas.
de que a fundação de caridade que eles usavam para limpar a imagem da família era, na verdade, uma lavanderia de dinheiro para financiamentos de campanhas políticas ilícitas. Vi a cor sumir do rosto do meu pai. A palidez que tomou conta dele era quase acinzentada, contrastando com o terno escuro e impecável. Ele começou a folhear os documentos, e o suor começou a brotar em sua testa, brilhando sob o lustre de cristal. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou, a voz falhando. Esses arquivos estavam criptografados no servidor seguro da holding. Ah, pai, você sempre disse que eu era a filha esforçada. Enquanto vocês estavam em jantares beneficentes e viagens para esquiar em Courchevel, eu estava no escritório até às 10 da noite. Eu descobri que a mesma eficiência fiscal que me trouxe para esta família foi usada para desviar milhões de reais que deveriam ter ido para impostos e obras sociais. Beatriz, sentindo a tensão, mas sem entender a gravidade técnica da situação, tentou intervir com sua arrogância habitual. Isso é roubo de dados. Você vai ser presa, Marina. Você é apenas uma órfã que a gente tirou do lixo. Deveria estar nos agradecendo de joelhos. Eu me virei para ela. Pela primeira vez na vida, não senti raiva de Beatriz, apenas uma profunda piedade. Ela era um subproduto daquela podridão, uma boneca de porcelana oca que não sobreviveria um dia sem o sobrenome Albuquerque. Beatriz, querida, guarde o veneno para quando você estiver morando em um apartamento de 2 quartos na periferia, tentando entender como se paga um boleto de luz, porque é para lá que vocês estão indo. Heloísa arrancou os papéis das mãos de Otávio. Seus olhos percorriam as linhas com uma velocidade frenética. Eu conhecia aquela expressão. Era a expressão de um animal acuado que ainda tentava encontrar uma saída lateral. Isso não prova nada, ela sibilou, embora sua voz estivesse claramente instável. São apenas cópias. Você não tem coragem de nos denunciar. Você destruiria sua própria vida, sua carreira. Ninguém contrataria a mulher que entregou os próprios pais ou os seus benfeitores. Você ainda não entendeu, Heloísa? Eu me aproximei dela, sentindo o cheiro do seu perfume caro. Um aroma que agora me dava náuseas. Eu não sou mais a Marina Albuquerque. Na verdade, eu nunca fui. Vocês mesmos fizeram questão de deixar isso claro hoje. O que eu tenho aqui não é uma ameaça de denúncia. É o protocolo de recebimento da Polícia Federal e da Receita Federal. Eu entreguei os originais digitais e físicos hoje à tarde, antes de vir para este jantar. O silêncio que caiu sobre a sala foi diferente do anterior. Foi um silêncio de morte. Otávio deixou a taça de vinho cair. O líquido vermelho se espalhou pela toalha de linho branca como uma ferida aberta. Ele não se deu ao trabalho de limpar. Você fez o quê? Otávio murmurou, a voz soando como se estivesse vindo de um túnel profundo. Eu denunciei o esquema. E como eu fui a pessoa que forneceu todas as provas e colaborei com a investigação sob sigilo nos últimos 6 meses, eu recebi imunidade parcial e proteção. Mas vocês... vocês vão ter que explicar por que a Fundação Caridosa transferiu 12 milhões de reais para uma conta fantasma vinculada ao senador que você tanto bajula. Heloísa se levantou, a cadeira arrastando no chão com um guincho estridente. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. A mulher impecável, a socialite que dominava as colunas sociais de São Paulo, estava desmoronando diante dos meus olhos. Sua ingrata, sua pequena serpente. Nós te demos tudo. Roupas, educação, viagens. Vocês me deram uma simulação de vida. Rebati, sentindo uma onda de poder que nunca imaginei ter. Vocês me usaram como um escudo fiscal e uma peça de relações públicas. O que eu estou fazendo não é ingratidão. É justiça tributária. E acredite, a Receita Federal é muito mais vingativa do que eu jamais seria. Eu peguei minha bolsa. O peso que eu carregava no peito há anos, aquela sensação constante de que eu não pertencia àquele lugar, de que havia algo errado na forma como eles me olhavam, finalmente havia desaparecido. Eu estava leve. O jantar estava excelente, Edith. Eu disse para a governanta, que observava tudo da sombra do corredor com um olhar que misturava terror e uma ponta de orgulho secreto. Mas acho que perdi o apetite. Marina, espere!
Otávio tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não obedecer. Podemos resolver isso. Podemos transferir fundos para você, uma conta na Suíça. Qualquer valor. Não, pai. Eu não quero o seu dinheiro sujo. Eu quero a minha identidade de volta. Aquela que vocês tentaram apagar quando me transformaram em um número em um balanço. Caminhei em direção à porta de entrada. A mansão, com seus quadros caros e tapetes. Persas. Agora parecia apenas uma galeria de crimes. Antes de sair, parei e olhei para trás. Heloísa estava sentada, olhando para o vazio, enquanto Beatriz chorava histericamente no ombro do pai. Ah, mais uma coisa, eu disse, com a mão na maçaneta de bronze. A polícia deve chegar para cumprir os mandados de busca e apreensão em cerca de 20 minutos. Eu sugeriria que vocês começassem a arrumar uma mala pequena. Aparentemente, as celas para crimes de colarinho branco não têm lençóis de 1000 fios. Saí para a noite chuvosa de São Paulo. A água gelada batia no meu rosto, limpando os restos daquela família da minha pele. Eu não tinha para onde ir que fosse meu, mas pela primeira vez em 30 anos, eu era livre. A chuva que caía sobre o Jardim Europa não era apenas uma tempestade de verão. Era um batismo. Entrei no meu carro, um sedã prateado que eu mesma havia quitado com o bônus do meu último ano de trabalho, e não dei a partida de imediato. Fiquei ali, com as mãos apertando o volante de couro, sentindo o tremor que finalmente havia alcançado meus dedos. A adrenalina é uma droga potente, mas o seu declínio é doloroso. O que eu tinha acabado de fazer? Eu tinha destruído o único teto que conheci. Eu tinha implodido a vida de 4 pessoas, mesmo que essas pessoas fossem monstros de classe alta. O visor do painel marcava 21h15. Eu sabia que a Polícia Federal era pontual. Liguei o motor e saí da calçada da mansão no momento exato em que 2 viaturas descaracterizadas e uma van da Receita Federal dobravam a esquina, entrando silenciosamente pela rua arborizada. Vi pelo retrovisor os faróis iluminando o portão de ferro fundido que eu cruzara milhares de vezes. Senti uma pontada de náusea, seguida por um alívio avassalador. Dirigi sem destino por quase 1 hora. O brilho dos letreiros de neon da Avenida Brigadeiro Faria Lima refletia no asfalto molhado, criando um cenário borrado e futurista. Eu precisava de um lugar para ficar. Eu não podia voltar para o apartamento que a holding pagava, pois ele certamente seria lacrado como parte dos ativos da empresa. Felizmente, nos últimos 6 meses, enquanto eu colaborava com as autoridades, eu havia sido precavida. Sob o nome de uma amiga de infância da faculdade, uma das poucas pessoas que não orbitavam o sol dos Albuquerque, eu havia alugado um estúdio pequeno imobiliado na Vila Madalena. Ao chegar no novo endereço, o cheiro de mofo e café barato do corredor do prédio antigo contrastava violentamente com a lavanda da mansão. Entrei no apartamento, que não tinha mais do que 30 metros quadrados. Joguei minha bolsa na cama de solteiro e me sentei no chão, encostada na parede fria. Foi então que o celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Marina, você é um erro que eu deveria ter corrigido no abrigo. Você não tem ideia do que desencadeou. O dinheiro pode sumir, mas os nossos contatos não. Aproveite sua liberdade enquanto ela dura. Era Heloísa. Mesmo no meio do caos, mesmo com agentes federais revirando suas gavetas de lingerie, de seda, ela ainda encontrava tempo para destilar seu veneno. Bloqueei o número e desliguei o aparelho. Eu não teria medo dela. Não mais. Na manhã seguinte, o mundo acordou com a notícia. Os portais de notícias estampavam fotos da mansão cercada. Operação Dedução. Magnata do setor têxtil e socialite são presos por esquema de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. As fotos de Otávio saindo algemado, tentando cobrir o rosto com o paletó estavam em todos os lugares. Mas o que mais me chamou a atenção foi a foto de Beatriz, chorando descontroladamente, segurando uma bolsa de grife como se fosse um bote salva-vidas. Eu saí para caminhar. O ar da Vila Madalena, com seus grafites coloridos e cheiro de pão fresco das padarias artesanais, parecia mais honesto. Entrei em um pequeno café e pedi um pingado e um pão na chapa. Enquanto esperava, observei as pessoas. Ninguém ali sabia quem eu era.
Eu não era a Marina Albuquerque, a herdeira. Eu era apenas uma mulher de 30 anos começando do zero. Meu plano de vingança estava apenas na fase inicial. A prisão era o golpe público, mas o verdadeiro castigo para pessoas como Heloísa e Otávio não era a perda da liberdade física, mas a perda do status e, principalmente, a revelação de suas origens medíocres. Enquanto tomava meu café, meu laptop estava aberto. Eu comecei a acessar os arquivos que a Polícia Federal ainda não tinha, detalhes que eu guardei para o golpe de misericórdia. Eu descobri, durante minhas investigações solitárias na holding, que a fortuna dos Albuquerque não vinha apenas de evasão fiscal. Havia algo mais profundo, algo que envolvia o meu próprio processo de adoção e a verdadeira identidade dos meus pais biológicos. Heloísa mencionou que eu era dedutível. O que ela não disse, e o que eu estava prestes a confirmar através de registros antigos de um cartório no interior de Minas Gerais que eu havia rastreado, era que minha mãe biológica não era uma desconhecida que me abandonou. Ela era uma funcionária da fábrica de Otávio que morreu em um acidente de trabalho nunca devidamente indenizado. A adoção foi a forma que eles encontraram de silenciar a família dela e, ao mesmo tempo, lucrar com os incentivos governamentais. Eu senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, caindo dentro da xícara de café. Eu não fui adotada por caridade. Eu fui comprada para encobrir um crime. Tudo bem, moça? O atendente do café, um rapaz jovem com o nome Tiago, bordado no avental, perguntou com sinceridade. Sim, respondi, limpando o rosto com as costas da mão. Pela primeira vez na vida, está tudo realmente bem. Eu fechei o laptop. Eu tinha 7 dias até a primeira audiência de custódia deles. 7 dias para encontrar as provas de que a morte da minha mãe biológica, uma costureira chamada Rosa, não foi um acidente. Se eu conseguisse provar isso, a acusação passaria de crimes financeiros para algo muito mais sombrio. E eu não pararia até ver Heloísa perder a única coisa que ela realmente amava, sua dignidade e seu lugar na sociedade. Abri minha agenda e escrevi um único nome: Rosa dos Santos. O nome da mulher que me deu a vida e que foi apagada da história para que os Albuquerque pudessem brilhar. A vingança não era mais apenas sobre a humilhação no jantar. Era sobre honrar o sangue que realmente corria nas minhas veias. O sol de São Paulo parecia mais forte naquela manhã, mas o calor que eu sentia vinha de dentro. Eu tinha um nome, Rosa dos Santos, e tinha um ponto de partida. A antiga unidade segunda das tecelagens Albuquerque, em Santo André, uma estrutura de tijolos aparentes que hoje não passava de um esqueleto industrial desativado, vendido há anos para um fundo imobiliário. Peguei o trem. Eu poderia ter ido de carro, mas precisava me sentir parte do mundo real, o mundo que Rosa habitava antes de ser silenciada. Enquanto o vagão sacolejava, eu olhava para as mãos das mulheres ao meu redor, mãos calejadas, unhas, sem esmalte caro, segurando bolsas gastas. Eram mãos como as da minha mãe. Cheguei em Santo André ao meio-dia. O ar tinha aquele cheiro característico de fuligem e asfalto quente. Encontrei o endereço do Sindicato dos Têxteis da região, um prédio de 2 andares com a pintura descascada. Lá dentro, o som de máquinas de escrever antigas ainda lutava contra o clique dos teclados modernos. Procuro registros de 1996, eu disse à secretária. Há uma senhora chamada Dona Eunice, que usava óculos de leitura pendurados por uma corrente no pescoço. Especificamente sobre um acidente na unidade Segurs da Albuquerque. Ela me olhou por cima dos óculos. Albuquerque? A família do jornal? Ela fez uma careta de desprezo. Aquilo ali nunca foi tecelagem. Foi moedor de gente. Por que o interesse agora? Eu sou filha de uma das funcionárias. Estou tentando entender o que aconteceu. Dona Eunice hesitou, mas algo no meu olhar deve ter falado mais alto que minhas roupas de grife, que agora pareciam fantasias de uma vida que não era minha. Ela me levou até um arquivo de aço nos fundos. O cheiro de papel velho e mofo invadiu minhas narinas, o aroma do tempo esquecido. Depois de uma hora de busca, ela puxou uma pasta parda, fina e amarelada. Aqui está. Rosa dos Santos. 24 anos na época. Operadora de tear. Circular. Abri a pasta com as mãos trêmulas.
A foto no crachá grampeado ao registro era como olhar para um espelho. Os mesmos olhos amendoados, a mesma curva no lábio superior. O relatório oficial dizia: falha mecânica no equipamento por falta de manutenção preventiva. Vítima atingida por componente metálico em alta velocidade. Óbito no local. Mas, preso ao verso do relatório, havia um bilhete escrito à mão, assinado por um antigo técnico de segurança que, pelo visto, tinha consciência. O laudo foi alterado. A peça não quebrou sozinha. O sensor de segurança havia sido desativado por ordem da gerência para acelerar a produção em 20%. Rosa reclamou 2 vezes na semana anterior. Ninguém ouviu. Minha respiração falhou. Não foi um acidente. Foi negligência criminosa motivada por lucro. Mas o soco no estômago veio na folha seguinte. Um termo de liquidação de danos, assinado por um representante legal dos Albuquerque e por um tutor temporário da criança órfã. Eu. O valor da indenização pela vida da minha mãe foi usado para pagar as custas do meu próprio processo de adoção e os honorários do advogado que facilitou a transição. Eles mataram a minha mãe para produzir mais lençóis e depois usaram o dinheiro do sangue dela para me comprar e ganhar um desconto no imposto de renda. Você está bem. Minha filha? Eunice colocou a mão no meu ombro. Eu vou ficar, respondi, com a voz carregada de um gelo que eu não sabia que existia em mim. Onde posso encontrar esse homem? O técnico que escreveu isso? Valdir Camargo. O Valdir. Ele mora em uma vila de aposentados aqui perto. Mas ele está doente, Marina. O pulmão dele não aguentou os anos de fábrica. Fui até a casa de Valdir. Era uma casa simples, com vasos de samambaia na varanda. Ele estava sentado em uma cadeira de balanço com um catéter de oxigênio no nariz. Quando me aproximei e disse quem eu era, ele não precisou de explicações. Ele começou a chorar. Eu esperei 30 anos por esse dia. Ele sussurrou, a voz rouca. Eu guardei os registros originais da manutenção, Marina. Aqueles que o Otávio mandou queimar. Eu não tive coragem de destruir. Eles me ameaçaram. Disseram que eu nunca mais trabalharia no ABC se abrisse a boca. Ele me entregou um caderno de anotações técnicas, preto e gasto. Ali estava a prova final. A assinatura de Otávio Albuquerque, autorizando a desativação dos sistemas de segurança da ala C para bater uma meta de exportação. Saí da casa de Valdir com a peça final do quebra-cabeça. Eu tinha a fraude fiscal para colocá-los na cadeia. Mas agora eu tinha o segredo sombrio que destruiria a alma da família. Albuquerque perante o país. Eles não eram apenas sonegadores. Eram assassinos indiretos que trataram uma vida humana como um custo operacional. Enquanto voltava para o meu estúdio na Vila Madalena, recebi uma ligação do meu advogado. Marina, a audiência de custódia da Heloísa é amanhã. Ela conseguiu um habeas corpus parcial para responder em prisão domiciliar por questões de saúde psicológica. Ela vai voltar para a mansão em poucas horas. Eu sorri para o vidro do trem. Deixe que ela vá, doutor. Deixe que ela sinta o conforto daquela casa uma última vez. Eu tenho um presente de aniversário atrasado para entregar a ela pessoalmente. Cheguei em casa e comecei a digitalizar cada página do caderno de Valdir. Eu não enviaria aquilo para a polícia. Não ainda. Eu queria ver os olhos dela quando ela percebesse que a órfã de abrigo tinha em mãos a corda que a enforcaria. O jogo tinha mudado. Antes era sobre sobrevivência e justiça financeira. Agora era sobre Rosa. E por Rosa, eu estava disposta a queimar todo o Império Albuquerque até que não sobrasse nem a cinza do status que eles tanto prezavam. A mansão no Jardim Europa parecia diferente sob a luz crepuscular. O que antes eu via como um símbolo de prestígio, agora se revelava como um mausoléu de segredos. As viaturas da Polícia Federal já haviam partido, mas as fitas amarelas de isolamento em algumas áreas da fachada serviam como um lembrete visual da queda. O jardim, antes impecável, já apresentava as primeiras folhas secas acumuladas, um sinal de que a ordem rígida de Heloísa estava se esvaindo. Eu estacionei o carro e caminhei até a porta principal. Edith abriu a porta. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Ela não disse nada, apenas me deu passagem. No centro da sala de estar,
Sob o lustre de cristal que agora parecia excessivamente pesado, Heloísa estava sentada. Ela usava um hobby de seda bordô e segurava uma taça de conhaque. A doença psicológica, alegada pelos advogados, parecia ser apenas uma máscara de fúria contida. Você tem muita audácia de pisar aqui, Marina, ela disse sem se virar. A polícia já levou o que queria. O que mais você veio roubar? Eu não vim roubar nada, Heloísa. Vim devolver algo que pertence a esta casa. Ou melhor, a fundação desta casa. Caminhei até ela e coloquei o caderno preto de Valdir sobre a mesa de centro. Beatriz desceu as escadas naquele momento, com o rosto desconfigurado pelo choro e pelo uso excessivo de calmantes. Ela parou no último degrau, observando a cena com pavor. O que é isso? Heloísa perguntou, olhando o caderno com nojo. O registro de óbito da sua consciência. Respondi. Eu estive em Santo André hoje. Conversei com Valdir Camargo. Ele mandou lembranças e também me entregou as ordens assinadas pelo Otávio para desativar a segurança da fábrica onde a minha mãe morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o gelo na taça de Heloísa parou de tilintar. Ela finalmente se virou para me encarar. A máscara de arrogância tremeu por um segundo, revelando um medo ancestral. Você não sabe. Do que está falando? Foi um acidente lamentável. Nós cuidamos de você por causa disso. Vocês me compraram com o dinheiro da indenização que deveriam ter pago à minha família biológica. Retruquei, minha voz saindo como uma lâmina fria. Vocês usaram o sangue de Rosa dos Santos para lubrificar as engrenagens dessa família perfeita. A adoção não foi um benefício fiscal, Heloísa. Foi um seguro contra processos. Se eu estivesse sob o teto de vocês, quem iria investigar a morte de uma operária? Beatriz soltou um soluço baixo. Isso é verdade, mãe? A gente viveu com o dinheiro de um assassinato? Cale a boca, Beatriz! Heloísa gritou, levantando-se com uma agilidade predatória. Ela caminhou até mim, parando a centímetros do meu rosto. Você acha que é moralmente superior? Você comeu dessa comida, vestiu essas roupas e estudou nas melhores escolas com esse mesmo dinheiro. Você é cúmplice por osmose, Marina. Talvez eu tenha sido, mas a diferença entre nós é que eu estou disposta a pagar o preço para limpar minhas mãos. E você? Está pronta para ver o nome Albuquerque associado não a fraude, mas a homicídio culposo com dolo eventual. Heloísa tentou me dar um tapa, mas eu segurei o pulso dela com uma força que a fez recuar. Eu não era mais a menina que abaixava a cabeça nos jantares. Se você levar isso a público, você destrói tudo. Ela sibilou. A empresa vai à falência total. Milhares de funcionários vão para a rua. Beatriz não terá nada. Você não terá nada. Eu já não tenho nada, Heloísa. Eu não tenho nenhum sobrenome que seja meu de verdade. Mas eu tenho a verdade de Rosa. E amanhã cedo, esse caderno e o depoimento gravado de Valdir estarão na mesa do promotor que está cuidando do caso de vocês. Virei para sair, mas parei diante de Beatriz. Beatriz, se você tiver um pingo de decência, pegue suas coisas e saia desta casa antes que o teto desabe, porque amanhã este lugar deixará de ser um palácio e se tornará uma cena de crime. Saí da mansão sem olhar para trás. Enquanto caminhava pelo jardim, ouvi o som de algo quebrando lá dentro. Provavelmente a taça de cristal de Heloísa. Era o som do fim de uma era. Voltei para o meu pequeno estúdio na Vila Madalena. O contraste era gritante, mas pela primeira vez eu me sentia em casa. Eu peguei um pequeno porta-retrato que havia comprado e coloquei a foto do crachá de rosa que Dona Eunice me deixara copiar. Estamos quase lá, mãe, sussurrei para a imagem da mulher que eu nunca conheci, mas que agora sentia tão perto de mim. A vingança não era mais um prato que se comia frio. Era um incêndio que eu estava alimentando com a verdade. E eu sabia que, nas próximas horas, Heloísa faria algo desesperado. Pessoas como ela não aceitam a derrota sem tentar levar todos ao redor junto com elas. Eu precisava estar preparada para o contra-ataque. A semana que se seguiu à minha visita à mansão foi um borrão de reuniões com promotores e noites sem dormir. O Ministério Público aceitou as novas evidências como um adendo explosivo ao caso de fraude fiscal. A acusação agora incluía negligência criminosa e ocultação de provas relacionadas à morte de Rosa.
O escândalo não era mais apenas financeiro, era humano. A opinião pública, que já estava inflamada pela Operação Dedução, agora clamava por justiça para a operária silenciada. Eu estava no meu pequeno estúdio quando recebi um telefonema de um número fixo. Era Beatriz. Sua voz estava trêmula, quase irreconhecível, sob o efeito de soluços. Marina, por favor, a mamãe. Ela enlouqueceu. Ela está queimando tudo. Do que você está falando, Beatriz? Perguntei, sentindo um calafrio percorrer meu corpo. Ela está no escritório do papai. Ela mandou a Edith embora e trancou as portas. Há cheiro de querosene por toda parte. Ela diz que se o nome dos Albuquerque vai para a lama, a casa deve ir junto. Eu estou escondida no jardim. Eu não consigo entrar. Não pensei. 2 vezes. Peguei as chaves do carro e dirigi em direção ao Jardim Europa, como se minha própria vida dependesse disso. A ironia não escapou de mim. Eu tinha passado anos tentando fugir daquela influência, e agora corria de volta para salvar a mulher que havia planejado minha existência como uma manobra contábil. Quando cheguei, o cheiro de fumaça já era perceptível. Não era o perfume de lavanda de sempre. Era o cheiro acre de papéis. Cortinas de veludo e história sendo consumida. Avistei Beatriz encolhida perto do portão, trêmula. Eu não esperei pelos bombeiros. Usei uma pedra do jardim para quebrar o vidro da porta lateral e entrei. O interior da mansão estava nublado por uma fumaça cinza e espessa. Encontrei Heloísa no escritório de Otávio, cercada por pastas de arquivos que ela havia jogado no chão e regado com álcool e querosene. Ela segurava um isqueiro de prata, os olhos fixos nas chamas que começavam a subir pelas estantes de livros raros. "Heloísa, pare com isso!" gritei, tossindo por causa do ar pesado. "Você vai se matar!" Ela olhou para mim. Não havia ódio em seu rosto agora, apenas um vazio absoluto. Uma mulher que definiu toda a sua existência através do status e que, ao ver esse status desmoronar, percebeu que não restava nada dentro da casca. "Você não entende, Marina." Ela disse, a voz estranhamente calma enquanto o fogo lambia as pernas da mesa de jacarandá. "Eu criei este mundo. Cada jantar, cada quadro, cada sorriso forçado, foi tudo uma obra de arte. Você foi a moldura que eu escolhi. Se a obra foi rasgada, não há motivo para manter o museu aberto. A moldura era uma pessoa, Heloísa." Eu avancei, desviando de uma pilha de jornais em chamas. Rosa era uma pessoa. Vocês não podem simplesmente queimar a culpa. A culpa é um conceito para os pobres, querida. Para nós é apenas um custo de transação. E agora, o custo ficou alto demais. Nesse momento, o teto de gesso começou a estalar. Eu avancei e segurei o braço dela. Ela lutou no início, mas sua força era mínima. O desespero a havia esvaziado. Eu a arrastei para fora enquanto o fogo ganhava força, alimentado pelos móveis antigos e pela ganância que parecia impregnar as próprias paredes. Saímos para o jardim no momento em que as sirenes dos bombeiros começaram a soar ao longe. Caímos na grama, assistindo as chamas lamberem as janelas do andar superior. Beatriz correu até nós, abraçando a mãe, que permanecia em estado catatônico. Eu me afastei. Observei a mansão arder. Aquele era o verdadeiro fim. Não eram as algemas, nem os processos judiciais. Era a destruição física do símbolo da mentira. Enquanto os jatos de água tentavam conter o incêndio, eu vi o império dos Albuquerque se transformar em fumaça negra contra o céu noturno de São Paulo. 2 dias depois, ocorreu a audiência. Otávio foi trazido da prisão, com o rosto encovado e os olhos fundos. Heloísa sentou-se ao lado dele, mas eles não se olharam. Eu estava no banco das testemunhas, não como Marina Albuquerque, mas como Marina dos Santos. O promotor apresentou o caderno de Valdir. O silêncio no tribunal era tão pesado quanto o daquela noite de aniversário. Quando o juiz perguntou se eu tinha algo a declarar antes da leitura das sentenças preliminares, eu me levantei, olhei para o casal que me criou e vi apenas 2 estranhos que haviam jogado um jogo perigoso com a vida alheia. Eu passei 30 anos acreditando que era um investimento. Comecei, minha voz ecoando com uma clareza que assustou até a mim mesma. Mas hoje eu percebo que o maior erro de cálculo de vocês não foi a fraude fiscal. Foi acreditar que poderiam comprar o silêncio da história. O fogo que consumiu a casa de vocês não começou ontem.
Começou há 30 anos, naquela fábrica em Santo André. Eu sou apenas a faísca que finalmente encontrou o oxigênio. Otávio baixou a cabeça. Heloísa manteve o queixo erguido, mas uma única lágrima, talvez a primeira de sua vida, escorreu pelo seu rosto, borrando a maquiagem cara que ela ainda tentava usar como armadura. A sentença foi implacável. Prisão em regime fechado para ambos, bloqueio total de bens para indenização das vítimas das fábricas e pagamento de dívidas fiscais. A mansão, ou o que sobrou dela, seria leiloada para cobrir os rombos. Ao sair do tribunal, Beatriz me parou no corredor. Ela parecia pequena, perdida, mas pela primeira vez, parecia real. O que eu faço agora, Marina? Eu não tenho nada. Nem casa, nem dinheiro, nem nome. Você tem a chance de descobrir quem você é sem o dinheiro deles, Beatriz. É um presente doloroso, mas é um presente. Caminhei para fora do prédio, onde a luz do sol de inverno me recebeu. Eu tinha cumprido minha missão, mas ainda restava um último passo. O capítulo final não era sobre eles, era sobre mim. O cheiro de terra molhada e grama recém-cortada era o único perfume que me cercava naquela manhã de terça-feira. Eu estava em um cemitério público em Santo André, um lugar simples, onde o silêncio não era o de uma mansão vazia, mas o de um descanso coletivo e honesto. Demorei algumas horas para encontrar, entre as lápides mais humildes, o quadrado de cimento desgastado que marcava o lugar onde Rosa havia sido deixada. Não havia flores caras, não havia mármore importado, apenas uma placa de metal oxidada com o nome Rosa dos Santos e as datas de sua breve passagem por este mundo. Ajoelhei-me ali, sentindo o frio do chão atravessar o tecido da minha calça. Eu não trouxe joias ou as sedas que Heloísa me obrigava a usar. Trouxe apenas um pequeno buquê de margaridas brancas, as flores mais simples que encontrei no caminho. Eu voltei, mãe, sussurrei, e pela primeira vez, a palavra mãe não pareceu um ensaio de teatro, mas um abraço que eu esperava há 3 décadas. A justiça dos homens tinha sido feita. Otávio e Heloísa estavam atrás das grades, enfrentando a monotonia cinza das celas que tanto temiam. A holding Albuquerque estava em processo de liquidação judicial. Beatriz havia conseguido um emprego como vendedora em uma loja de shopping, começando a entender, a duras penas, o valor do suor sobre o qual ela sempre desdenhou. Mas nada disso preenchia o espaço dentro de mim tanto quanto aquele momento ali, diante daquela lápide. Eu havia passado os últimos dias resolvendo as burocracias finais. Com a ajuda da Defensoria Pública e as provas da fraude na minha adoção, eu entrei com o pedido de retificação de registro civil. Eu não queria mais ser um investimento dedutível, eu queria ser a continuação de uma história interrompida. Tirei da bolsa o novo documento que havia acabado de sair. Meus dedos traçaram as letras impressas no papel oficial, Marina dos Santos. O sobrenome Albuquerque havia sido varrido da minha identidade, como as cinzas da mansão foram varridas da calçada do Jardim Europa. Eles tentaram nos transformar em números, macas, mas nós somos nomes. Eu disse para o vento que balançava as copas das árvores. Levantei-me e limpei a poeira dos joelhos. Eu tinha uma longa jornada pela frente. Com o pouco que restou das minhas economias pessoais, dinheiro que comprovei ter sido fruto apenas do meu salário real e não dos desvios da família, eu abri uma pequena consultoria focada em auditoria para ONGs e fundos de investimento social. Eu queria garantir que nenhuma outra fundação de caridade fosse usada como fachada para destruir vidas. Antes de sair do cemitério, vi um homem idoso caminhando com dificuldade entre os túmulos. Era Valdir. Ele trazia uma pequena vela. Ele me viu, parou e tirou o chapéu em um gesto de respeito que nenhum dos grandes homens que conheci na mansão jamais teve a elegância de fazer. Você conseguiu, menina, ele disse, com a voz embargada. Rosa estaria orgulhosa. Você não apenas vingou a morte dela, você devolveu a dignidade que eles roubaram do nome dela. Nós conseguimos, Valdir. Obrigada por não ter queimado aquele caderno. Saí pelos portões de ferro e caminhei em direção à estação de trem. O mundo parecia mais nítido, as cores mais vibrantes, os sons mais honestos. Eu não tinha mais o motorista particular,
o cartão de crédito ilimitado ou o convite para os bailes de gala. Mas ao olhar para o meu reflexo no vidro do vagão, eu vi alguém que eu finalmente reconhecia. Eu vi Rosa. Eu vi a força de uma mulher que não se deixou apagar pela ganância alheia. A vingança não me trouxe felicidade instantânea. A dor de 30 anos de mentira ainda latejava às vezes, mas ela me trouxe algo muito mais valioso, a verdade. E a verdade, embora às vezes queime como o incêndio da mansão, é a única coisa capaz de limpar o terreno para que algo novo possa crescer. Minha história como filha de comercial acabou naquela noite de aniversário. Minha história como Marina, a mulher que derrubou um império para honrar uma operária, estava apenas começando sua primeira página. E desta vez, eu era a única autora do meu destino. Espero que essa história tenha impactado você tanto quanto impactou a trajetória da Marina. O que você achou do desfecho dessa vingança? Você teria coragem de destruir tudo o que conhece em nome da verdade? Se você gostou dessa narrativa de superação e justiça, não vá embora sem antes dar o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo dramas reais e emocionantes. Se inscrever. Ative o sininho para não perder os próximos capítulos de histórias que prendem do início ao fim. Comentar. O que você faria se descobrisse que sua vida foi baseada em uma fraude fiscal? Você perdoaria ou buscaria vingança como a Marina? Queremos saber sua opinião. Aviso importante. Este vídeo foi criado com o auxílio de inteligência artificial para a estruturação da narrativa, roteirização e elementos visuais, garantindo uma experiência cinematográfica e detalhada para o seu entretenimento.